Eu peguei esse trabalho achando que ia ser tranquilo. Vigia noturno de uma fábrica de brinquedos desativada, afastada da cidade, dessas que fecharam faz anos e ninguém nunca mais mexeu. O dono atual só queria alguém para evitar invasão, roubo de sucata, esse tipo de coisa. Turno da noite, sozinho, rondas a cada hora. Silêncio, basicamente. Eu já tinha trabalhado com coisa pior. Na primeira noite, o lugar parecia exatamente o que eu esperava. Galpões grandes, cheiro de plástico velho, poeira acumulada em tudo. Corredores longos com aquelas luzes fracas que às vezes piscam sem motivo. Ainda tinham máquinas lá dentro, algumas desmontadas, outras inteiras, como se o pessoal tivesse ido embora no meio do expediente e nunca mais voltado. Mas o que mais me incomodou não foi isso, foi o som. Mesmo com tudo desligado, mesmo sem energia em boa parte do prédio, havia um ruído constante, baixo, quase imperceptível no começo. Um rangido leve e repetitivo, como o plástico sendo pressionado e voltando ao lugar. Eu ignorei. Lugar velho faz barulho. Metal de lata, madeira estala, vento passa por fresta. Nada de novo. Fiz minha ronda. Conferi as portas, dei uma olhada nos escritórios abandonados, nas linhas de montagem, tudo certo. Voltei para a guarita e fiquei ali, olhando as câmeras antigas que mal funcionavam direito. Algumas tinham interferência, outras mostravam só estática. Normal para um lugar daquele. A segunda noite foi quando eu comecei a estranhar. Durante a ronda, passei por um dos galpões maiores, onde ficava a antiga linha de montagem principal. Era o tipo de lugar que você olha e já imagina como devia ser quando estava funcionando. Esteiras, braços mecânicos, caixas empilhadas, tudo parado agora, coberto de poeira. Só que tinha uma coisa diferente. Uma caixa no chão, aberta. Eu tinha passado ali na noite anterior e ela não estava aberta. Na verdade, nem estava no chão. Eu parei, olhando para aquilo, tentando lembrar se eu tinha mexido em alguma coisa sem perceber. Mas não fazia sentido. Eu não tinha motivo para abrir caixa nenhuma. Me aproximei. Dentro dela tinham brinquedos. Bonecos pequenos de plástico, meio genéricos. Desses que você encontra em loja barata. Todos iguais, com o mesmo rosto, a mesma roupa, o mesmo sorriso. E todos estavam virados na minha direção. Eu não lembrava de ter sentido aquele tipo de desconforto com algo tão bobo. Mas tinha alguma coisa errada ali. Não era o fato de serem brinquedos, era a forma como estavam posicionados, como se tivessem sido colocados assim de propósito. Eu fechei a caixa na hora. Não pensei muito, só fechei e segui a ronda. Mas naquela noite, quando voltei para a guarita e comecei a olhar as câmeras, eu vi a caixa de novo, mostrando o galpão vazio e a caixa lá, no meio, aberta. Eu congelei. Olhei para o monitor, para o relógio e depois para o monitor de novo. A imagem estava tremida, cheia de interferência, mas dava para ver. A tampa da caixa estava se movendo bem devagar, como se alguém estivesse empurrando de dentro. Naquele momento eu fiz a coisa mais racional que consegui pensar. Ignorei. Desliguei o monitor. Fiquei olhando para o nada por alguns minutos, tentando acalmar a cabeça, me convencendo de que era só falha de imagem, problema na câmera, uma corrente de vento passando ou um rato que entrou na caixa enquanto eu não estava olhando. Mas eu não consegui tirar aquilo da cabeça. Na terceira noite eu levei uma lanterna melhor. Se fosse para ficar ali, eu queria ver direito. Comecei a ronda mais cedo, indo direto para o galpão. A caixa não estava mais lá. Nem aberta, nem fechada, simplesmente não estava mais lá. O chão estava só com poeira, sem marca de arrasto, sem nada que indicasse que alguma coisa tinha sido movida. Eu fiquei parado ali por um tempo, passando a luz da lanterna devagar pelo lugar, como se esperasse encontrar alguma coisa escondida entre as máquinas. E foi aí que eu ouvi um clique seco vindo de algum lugar do fundo do galpão. Eu virei a lanterna na direção do som, mas não vi nada. Só sombras e estruturas enferrujadas. Então veio de novo. Clique, clique, clique. Rápido e irregular, como se vários mecanismos pequenos estivessem sendo ativados ao mesmo tempo. Eu dei alguns passos para frente, devagar, tentando localizar a origem. E então a luz da lanterna bateu em algo. Uma esteira parada, mas cheia de brinquedos. Os mesmos bonecos da caixa, enfileirados, todos alinhados e todos olhando para mim. Meu estômago revirou na hora. Eu tinha certeza absoluta de que aquilo não estava ali antes. E o pior, nenhum deles tinha poeira, como se tivessem sido colocados ali naquele exato momento. Eu dei um passo para trás, e foi quando o som mudou. O clique virou movimento, seguido de um rangido. Os bonecos começaram a avançar um por um na minha direção. Eu não esperei para ver mais. Virei e saí do galpão o mais rápido que consegui, tentando manter a calma, mas já estava sentindo o corpo entrar em pânico. Fechei a porta atrás de mim com força, como se aquilo fosse impedir alguma coisa. Voltei para a guarita correndo, tranquei tudo, sentei no chão e fiquei em silêncio, esperando.
Nada aconteceu, nenhum som, nenhum movimento, só aquele silêncio pesado de sempre. Eu considerei ir embora, de verdade, mas alguma coisa me segurou ali. Talvez teimosia, talvez dinheiro, talvez curiosidade. Naquela mesma noite, por volta de 3 da manhã, a energia caiu por alguns segundos. Tudo apagou completamente, mergulhando o lugar em um escuro absoluto. Quando voltou, as câmeras estavam funcionando, todas sem interferência, com imagem limpa. Eu senti um frio subir pela espinha, porque isso nunca tinha acontecido antes. Eu me aproximei devagar do monitor e olhei. Cada câmera mostrava um ponto da fábrica. Corredores, galpões, salas vazias, tudo aparentemente normal, até eu perceber um detalhe. Em todas as imagens havia algo a mais no fundo. Bonecos, pequenos, parados, espalhados por todos os setores, como se estivessem ocupando lugar. Eu comecei a trocar de câmera uma por uma, tentando entender o que estava vendo, e então parei em uma, a do corredor principal. Ela mostrava a própria guarita, a porta fechada, e bem na frente dela, um boneco parado olhando direto para a câmera. Eu não lembrava dele estar ali, não podia estar ali, a poucos metros de mim. Eu levantei devagar, olhei para a porta e não ouvi nada, nenhum som, mas alguma coisa não estava certa. Eu me aproximei passo por passo, com a respiração presa, então encostei a mão na maçaneta. Parei por alguns segundos e, contra todo o bom senso, abri. Devagar. A porta rangeu baixo, e quando abriu o suficiente, olhei para baixo. Não tinha apenas um boneco, tinham vários empilhados, parados, todos virados para a porta como se estivessem esperando. E então um deles se mexeu, só a cabeça, girando lentamente até me encarar. Naquele momento eu entendi uma coisa que deveria ter entendido antes. Aquilo não era uma fábrica abandonada, não estava vazia. Nunca esteve. Eu fechei a porta com força, trancando tudo, recuando até bater nas paredes da guarita. Meu coração estava disparado, a cabeça tentando processar o que eu tinha visto. E então veio o som do lado de fora, vários arranhões, pequenos e incontáveis, como plástico raspando no chão, se movendo, se organizando e parando bem na porta. Silêncio. E depois, um único toque leve e seco na madeira. Eu não respondi, não me mexi, não fiz nada. Fiquei ali até o amanhecer. Quando a luz do dia entrou pelas frestas, o som parou. Eu esperei mais um tempo. Criei coragem e abri a porta. Não tinha nada. Nenhum boneco, nenhuma marca, como se nada tivesse acontecido. Eu pedi demissão naquele mesmo dia, nunca mais voltei. Mas isso não ficou lá. Porque às vezes, de madrugada, quando tudo está em silêncio, eu escuto um som pequeno, seco e rítmico vindo de algum canto escuro da casa. Clique, clique, clique. E quando eu olho, sempre tem um brinquedo em um lugar que não estava antes, virado para mim, como se tivesse chegado ali sozinho, como se ainda estivesse me seguindo.